Boa tarde, gente. Tudo bem? Nas aulas anteriores, a gente começou a falar um pouco mais a respeito do cálculo integral, né? Nós vimos a respeito da definição e tudo mais, resolvemos alguns exemplos a partir da definição. E na última aula, mais especificamente, nós trabalhamos aquela parte 1 do teorema fundamental do cálculo, né? Que nos diz que se você quer a integral de uma função, você sabe que essa função é contínua em um determinado intervalo fechado. Para você calcular a integral dessa função, se você souber uma primitiva dela, você calcula o valor da primitiva variando nesse intervalo, a variação da tua primitiva, né? E você obtém a integral daquela primeira função. E a gente resolveu uma série de exercícios, e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da segunda parte desse teorema, tá? Teorema fundamental do cálculo, e a respeito também do teorema do valor médio para integrais, tá? Lembra que tem um teorema do valor médio lá do cálculo diferencial, envolvendo derivadas de função? Também nós temos uma versão do teorema do valor médio para integrais de funções, tá? E aí a gente vai falar um pouquinho disso. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Vamos falar do teorema fundamental do cálculo, segunda parte dele, tá? E teorema do valor médio para integrais, ok? Mas antes da gente falar especificamente do teorema fundamental do cálculo, parte 2, nós precisamos definir o que são funções definidas por uma integral, tá? Funções definidas por uma integral. Antes da gente ir para aí, deixa eu só fazer um esqueminha aqui, só para a gente relembrar algumas coisinhas. Você tem aqui um intervalo AB. Imagina que você tem uma função aqui, definida nesse intervalo, uma função f de x, uma função f de x contínua no intervalo AB, tá? E aí nós já sabemos que a integral de AB f de x dx nada mais é que a área, geometricamente, é a área abaixo do gráfico, de f de x, né? Nós vimos isso nas aulas anteriores, ou seja, quando eu calculo a integral dessa função f de x no intervalo AB, eu estou calculando essa área aqui, olha. Estou calculando essa área, ok? Agora, imagina que você pode fazer esse teu parâmetro B variar nesse intervalo aqui, ou seja, eu vou tomar como x pontos do intervalo AB, tá? Vou tomar um ponto x aqui, olha, nesse intervalo AB qualquer, ok? Para todos os pontos desse intervalo. Se eu fizer isso, eu posso entender a integral dessa função f de x dx como sendo uma outra função em função desse número aqui que eu vou tomar no intervalo AB, da seguinte maneira, olha. Deixa eu só trocar esse parâmetro aqui. Ao invés de f de x dx, eu vou colocar f de t dt. A variável não me interessa, tá? Essa variável aqui é uma espécie de variável muda aqui na integral, só para indicar esses dois parâmetros aí. Então eu vou tomar o seguinte, olha, eu vou tomar esse valor x aí como sendo uma variável nesse intervalo AB. E eu posso definir dessa maneira aqui, olha. Se eu disser assim, olha, eu quero integrar de a até um certo ponto x a minha função f de x ou f de t dt. O que eu estou te dizendo? Se eu tomo um carinha aqui, olha, um valor x, o resultado dessa integral vai me dar a área do ponto A até esse valor que nós estamos tomando.
Aí já não apareceria essa região aqui, olha. Certo? Se eu tomo um outro carinha aqui, olha, um outro ponto x, sei lá, um x0 e aqui um x1, o que vai ser essa minha integral? Vai ser a área dessa nova região aqui. Ou seja, para cada ponto que eu tomo no intervalo AB, para cada valor x que eu tomar no intervalo AB, eu vou ter um y, ou seja, uma área correspondente. Concorda com isso? Ah, eu tomo um cara aqui, vou apagar aqui para não ficar muito poluída. Eu tomo um x1 aqui no intervalo AB, eu vou ter uma certa área abaixo do gráfico dessa função. Se eu tomar um outro cara, um x2, eu vou ter uma outra área abaixo do gráfico dessa função. Se eu tomo um x3, eu vou ter um outro cara abaixo do gráfico dessa função. Ou seja, para cada valor de x que eu tomo nesse intervalo, o que eu tenho? Eu tenho uma área correspondente, compreendida entre o gráfico da função e o eixo das abscissas, nesse intervalo que eu estou tomando. Então eu posso entender isso aqui, olha, eu posso entender essa integral de a até x, sendo x um número no intervalo AB, como sendo uma outra função, que é o que nós chamamos, vou chamar de f de x, que é o que nós chamamos de função dada por uma integral. Ok? Então, funções desse tipo, integral de a, de um certo valor a até uma variável x, f de t dt, é o que nós chamamos de funções dadas por uma integral. Onde é que está a variável dessa função? Está bem aqui, olha, porque esse camarada que eu estou fazendo variar no intervalo AB. Tá? Por exemplo, essa função aqui, olha, essa função aqui, eu digo que é uma função dada por uma integral. Para cada valor de x, aqui eu tomei 0, tá? Poderia ter tomado qualquer outro valor real aqui, mas quis tomar 0. Para cada valor de x, eu tenho um y correspondente. Eu tenho uma correspondência entre essas duas variáveis, ou seja, eu tenho uma função real. Por exemplo, se eu quiser calcular quanto que seria aqui o f de 1. Quanto que dá o valor da função f de x no 1? O que eu tenho que fazer para calcular o f de 1 para essa função aqui? Quem que vai ser o f de 1? Vai ser a integral de 0. O que eu faço com 1? Substituo aqui no lugar do x. De 0 a 1 da função x² mais 1 dx. Entendeu? Aí você resolve essa integralzinha. Tá? Quanto que dá essa integral aqui? Quem que é uma primitiva da x²? X³ sobre 3. Tá? X³ sobre 3. Mais, quem que é uma primitiva da função 1? X. Isso aqui variando no intervalo de 0 a 1. Ok? Aí agora é só calcular a variação no 1. Isso aqui vai dar 1/3. Mais... No 1 aqui vai dar 1. E no 0 vai dar 0 e 0. Ah, então isso aqui vai dar 4/3. Ou seja, o f de 1, o valor da função dada por essa integral no 1, deu 4/3. E assim por diante. Se eu quisesse, poderia calcular, por exemplo, o f de 0. Quanto que dá o f de 0 nessa função aí? Dá quanto? 0, né? Direto 0. Por quê? Porque observe que vai ficar integral de 0 a 0 de x² mais 1 dx. Só que eu já falei para vocês que quando esses extremos dos intervalos são iguais, significa que não tem área. Ou seja, a integral é 0. Tá? Isso aqui é 0. E foi uma das propriedades que nós vimos lá nas aulas anteriores. Belezinha? Então isso é uma função, isso aqui é uma função dada por uma integral, como nós afirmamos, tá? É importante você entender essa questão de funções dadas por integrais, tá? Porque vai ser a respeito disso que nós vamos trabalhar no Teorema Fundamental do Cálculo.
Olha esse outro exemplo aí, olha. Tem essa outra função, f de x igual a integral de 0 a x, cosseno t dt, e eu quero calcular o f de 0, o f de π sobre 6 e o f de π sobre 4. Quanto é que dá isso? O f de 0 direto vai dar quanto, gente? Vai ser integral de 0 a 0 cosseno t dt, que vai dar 0, porque esses limites aqui são iguais, tá? Limite de integração. Agora, o f de π sobre 6, quanto é que dá? Aí o f de π sobre 6 é integral de 0 a π sobre 6 de cosseno de t dt. Ok? Beleza? Aí qual que é uma primitiva do cosseno? Seno, né? Seno de x variando no intervalo de 0 a π sobre 6, tá? Aí eu calculo o seno no π sobre 6 e no 0, né? E subtrai um do outro. Então fica seno de π sobre 6 menos o seno de 0. Só que seno de 0 é 0. E seno de π sobre 6 é quanto? Quanto que é o seno de π sobre 6? Bora. Π sobre 6 em grau é quanto? 30, né? Quanto que é o seno de 30 graus? Aí você tem que lembrar daquela tabelinha, né? Não, aquela tabelinha, tem que saber de qual logo, né? Meio. Tá? Ok, tudo bem? A última, quanto que é o f de π sobre 4? Integral de 0 a π sobre 4, cosseno de t dt. Ou seja, primitiva do cosseno vocês já me disseram que é seno de 0 a π sobre 4. Tá? Tudo bem? Aí o seno no π sobre 4, fazer direto. Quanto que é o seno no π sobre 4? Π sobre 4 são quantos graus? 45. Quanto que é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. E o seno de 0 é 0. Então dá isso aqui. Então f de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Ok? Entendeu essa ideia de funções dadas por uma integral? Importante isso aqui para a gente dar prosseguimento, tá? É o que a gente quer falar hoje. Uma função importante que também é dada por uma integral, só como uma observação, é essa daí, olha. É a função logarítmica natural. A função log natural, a gente pode definir ela também como uma função dada por uma integral, tá? Que integral? A integral é de 1 a x, 1 sobre t dt. A função 1 sobre x, vocês sabem que aquela função que é assim, né, o gráfico dela. Função 1 sobre x, assim, ó. Função recíproca, né? O gráfico dela é assim. Se eu defino a função 1 sobre x a partir do 1 e tomando a área abaixo do gráfico dela até um certo parâmetro t, isso aqui é a função 1 sobre x. Se eu calculo a área abaixo do gráfico dela, do parâmetro 1 até um certo parâmetro t, eu estou definindo a função log natural. É uma outra maneira da gente calcular, da gente definir a função logaritmo natural, tá? Do jeito que está aqui, olha. Você começa a varrer essa área aqui, a partir do t igual a 1, até uma variável t, um valor t qualquer, tá? Essa área aqui vai ser o log natural desse t, ou desse x, que você tomar. Certo? De fato, né? Porque integral de 1 sobre t, a gente já sabe que é quanto? Log natural de t, né? Só t, porque eu estou trabalhando com t positivo. Se fosse t negativo também, seria log natural do módulo de t. Lembram disso, né? A gente falou.
Tá? Então é uma outra, como uma curiosidade, uma outra forma da gente definir uma função log natural. Essa daqui é uma das mais famosas funções definidas por uma integral, tá? E aí nós chegamos na parte 2 do teorema fundamental do cálculo, que me diz isso aí, olha. Imagina que você tem uma função fzinha contínua, tá? Você tem uma função fzinha contínua em um intervalo AB e uma outra função g dada por uma integral dessa maneira aí, olha, integral de a até x f de t dt, onde esse x é uma variável nesse intervalo AB. E de forma que essa função aí, essa função g, é contínua nesse intervalo. Tá? Se isso acontece, o teorema fundamental do cálculo me afirma que a derivada dessa função g é a função f. Ok? Olha lá, você tem uma f, você tem uma fzinha contínua, contínua em AB, e você tem uma função g de x dada por essa integral de a até x de f de t, dessa função fzinha aqui, é f de t, dt, com esse x variando no intervalo de a até b. Tá? E essa g é contínua. Se isso ocorre, o teorema fundamental do cálculo, parte 2, me afirma o seguinte, olha, que se eu derivo essa função g, dada por essa integral, eu obtenho a função f. Em outras palavras, o que isso aqui está me dizendo? Pelo que nós já vimos nas aulas anteriores. Que a função g é uma primitiva da f. Por que primitiva? Porque é uma função que quando eu derivo ela, eu obtenho a outra. Entendeu? Então, funções dadas por uma integral dessa forma aqui, são primitivas dessas funções aqui dentro, desde que elas sejam contínuas, no intervalo estipulado. Isso que nos garante o teorema fundamental do cálculo. Certo? Então, nós temos duas partes, digamos assim, para o teorema fundamental do cálculo, que são importantes, elas possuem uma ligação entre si. Essa primeira parte e aquela outra parte que nós vimos que, vou colocar bem aqui assim, a parte 1 do teorema fundamental do cálculo nos diz o quê? Que se você tem uma função fzinha contínua e você quer integrar ela em um determinado intervalo de a até b, essa integral é igual à variação de uma outra função f nesse intervalo, desde que essa f seja uma primitiva, essa f zona seja uma primitiva daquela fzinha. Isso aqui é a parte 1 que nós vimos na aula anterior. Ok? Então, funções dadas dessa forma aqui, a gente diz que são primitivas dessas funções aqui, ó, aqui dentro. Ok? Isso que garante o teorema fundamental do cálculo. Ou seja, vamos pegar esse exemplo aqui que já está aqui. Ou seja, bora ver se vocês entenderam esse resultado, de fato. Te dou essa função aqui, olha. F de x, uma integral de 0 a x, x quadrado mais 1. Pergunta, tá? Pergunta. Quem é a derivada dessa função? Quem que é a derivada dessa função f aqui? Se você não responder logo, significa que você não entendeu o resultado do teorema fundamental do cálculo, entendeu? Porque olha o que o teorema fundamental do cálculo me diz. Você tem uma função fzinha contínua em um intervalo, e você tem uma outra função dada por essa integral de ax, dessa função f de t dt.
essa g contínua. O que o teorema fundamental do cálculo me diz? Que se eu derivo essa daqui, a g, eu obtenho a f. Ok? Se eu derivo a g, eu obtenho a f. Então volta para cá. Eu tenho essa função f dada por essa integral aqui. Qual que é a derivada dessa f? X² mais 1. Muito bem. X² mais 1. Ou seja, se eu derivo essa função, eu obtenho essa aqui de dentro. Tá? Se você tiver na dúvida, aí você calcula essa integral e depois deriva ela. Mas é um trabalho em vão. Mas eu vou fazer rapidinho, só para vocês verem como dá certo mesmo. Qual que é a integral de x²? Uma primitiva de x². X² sobre 3, mais uma primitiva de 1, x. Em que eu vou colocar t, tá? Vou colocar a variável t aqui. Eu vou colocar aqui dt, t² e aqui dt, só para não confundir essas variáveis. Então, t³ sobre 3 mais t, variando no intervalo de 0 a x. Tá? 0 a x. Tá? Então, quanto é que dá isso aqui quando eu substituo por x? Vai dar x² sobre 3 mais x. E no zero, isso aqui dá 0. Então, essa é a função f. Tá? Aí deriva isso aqui agora. Quanto é que dá a derivada de x² sobre 3 mais x? Dá x² mais 1. Aí você volta para lá. Certo? E aí você observa que existe uma relação entre integral e derivada. Qual que é a relação? Se você pega uma função, deriva ela e depois integra ela, você volta para a função original. E se você pega uma função, integra ela e depois deriva ela, você também volta para a função original. Isso me diz que integrar e derivar são, digamos, uma espécie de operações inversas, entendeu? Uma desfaz o que a outra faz. Ok? Tudo bem? Então, quando você tem uma função dessa forma, se você quiser derivar essa função, o teorema fundamental do cálculo me diz que a derivada dessa função é igual a essa função aqui que está dentro dessa integral. Tá? Belezinha? Bora ver aqui uns exemplos. Essa daí, olha. Estou te dando essa função g de x. Estou te dando essa função g de x. É uma função dada por uma integral de 0 a x. Raiz de 1 mais t² dt. E eu quero que você me diga quem que é a derivada dessa função x. Quem que é a derivada? Raiz quadrada de 1 mais x². Isso aqui pelo teorema fundamental do cálculo, né? Pelo teorema fundamental do cálculo, a derivada dessa função g aí é essa aqui. Simples, né? Ok? Agora, se fosse assim, olha. Aí tem uma porrada de exemplos, tá? Lá no livro texto, nas listas de exercício. Peguem esses exemplos, tentem resolver. Tá? Não são difíceis, mas você precisa exercitar. Se fosse assim, olha. Qual que é qual que é a derivada dessa função aqui? Ó? Te dá uma função g de x. Integral x a 1 t³ mais 1 dt. Qual que é a derivada dessa função g aí? Qual que é a derivada dessa função g? Aí você já tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque não está do jeito que está lá no enunciado do teorema, né? Estaria no formato do enunciado do teorema se estivesse assim, olha,
De 1 a x, t ao cubo mais 1 dt. Aí aqui sim, né? De 1 até x. Aqui está o contrário, né? De x até 1. Mas nós vimos umas propriedades lá de integral que me diz o seguinte, olha, eu posso inverter esses limites de integração. Eu posso colocar assim, olha, integral de 1 até x, manter a minha função aqui dentro, só que eu pago um preço para fazer isso. Qual que é o preço? Coloco o sinal negativo. Né? Quando eu inverto os limites de integração na minha integral, eu troco o sinal. Certo? Coloco o negativo aqui. Aí fica fácil, né? Porque derivar isso aqui é o mesmo que derivar isso aqui. Quanto que dá a derivada disso lá, então? Esse menos é constante, menos 1 aqui, olha, é constante. Certo? Lembra quando você deriva uma constante vezes uma função? A constante sai. Fica para cá. E você deriva só a função. Aí derivar isso aqui pelo teorema fundamental do cálculo, a derivada disso aqui dá quanto? X ao cubo mais 1. Ou seja, isso aqui é menos x ao cubo menos 1. Essa derivada aqui, ó. Ok, gente? Tá claro isso aí? Alguma dúvida? Tudo bem? E se fosse assim, olha. E se fosse assim, ó. Tem uma função aqui, olha, f de x, integral de 0 a x quadrado de t ao cubo mais t ao quadrado mais t mais 1 dt. Pergunta, qual que é a derivada dessa função f zona aí? Qual que é a derivada dela? Aí observa. Tá do jeito que estava lá no enunciado do teorema? Sim ou não? Não, né? O que está diferente? É que aqui aparece esse x ao quadrado, não é? Aparece esse x ao quadrado aqui. Lá no teorema é só x. Certo? Mas não é problema para a gente. Porque nós podemos fazer o que nós chamamos de substituição aqui. Vou fazer uma substituiçãozinha, tá? Vou fazer assim, olha. Eu vou chamar esse x ao quadrado de uma outra variável, de uma variável u. Então, você pode entender essa tua função como uma composição de duas outras funções. Consegue visualizar? Quais funções? A função integral de 0 a x, desse troço aqui, composta com quem? Com a x ao quadrado. Com essa u que é igual a x ao quadrado. Certo? E derivar funções compostas é uma coisa que vocês já sabem fazer. Como é que você deriva a composição de duas funções? Você deriva a de fora, digamos, e depois multiplica pela derivada da função que está fazendo a composição. Não é isso? Aqui é a mesma coisa, olha. Se eu quero calcular a derivada dessa função, você deriva essa função de fora, normal, como se aqui fosse uma variável u. Qual que é a derivada dessa? Se aqui fosse u, qual que é a derivada dela? Em u. Seria u ao cubo, mais u ao quadrado, mais u, mais 1. Que o teorema fundamental do cálculo me garante isso. Ok? Só que aqui não é u, aqui é x quadrado. Tudo bem? Então você deriva de fora, mas é só isso? Não, aí você multiplica pela derivada da função que está fazendo a composição. Quem que é a função que está fazendo a composição? X quadrado. Qual que é a derivada de x quadrado? 2x. Aí sim. Ou seja, a derivada aqui ficaria x à sexta mais x à quarta mais x quadrado mais 1 vezes 2x. Aí você distribui isso aí. Ok? Entendeu? Então bora ver se vocês entenderam. Fazer mais uma.
Exemplo. Essa função aqui, ó, f de x, integral de 0 a x à terceira, de cosseno de t dt. Qual que é a derivada dessa função? Bora lá. Considere isso aqui como uma variável u só. Né? Se aqui fosse uma variável u apenas, o teorema fundamental do cálculo me garante que a derivada dessa função vai ser quem? Seno? Não, tu está primitivando. Cosseno, né? Cosseno de quanto aqui? X ao cubo, muito bem. U é o x ao cubo. Só isso? Não, aí vezes a derivada da x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Pronto. Aqui. Entendeu? Facinho, né? Tá? Bora ver uns... Ah, e se fosse assim, olha. Antes de ver lá os exemplos. Se fosse assim, olha. Dá a função aqui, uma g, integral de, sei lá, 2x a x à quarta, cosseno t dt. E essa? Aí observa que já está bem diferente de como está lá no enunciado, né, do teorema. Mas não é problema para você. Não é problema para a gente, entendeu? Por que não é problema? Por que não é problema? Porque eu posso quebrar essa integral em duas. Vocês sabem disso, não posso? Eu posso integrar de 2x até uma constante qualquer, que eu não sei qual, e dessa constante até x à quarta. Posso fazer assim, olha, isso aqui é o mesmo que integral de 2x até uma constante aqui que eu não sei quanto é, de cosseno t dt, mais a integral dessa constante que eu ainda não sei quanto é, até x à quarta de cosseno t dt. Tudo bem? Que constante? Qualquer uma. Essa função está definida em todos os reais, então qualquer uma. Sei lá, um k aqui, uma constante k. Tomar genérica, né? Podia ser 0, podia ser 1, qualquer valor, qualquer constante, entendeu? Aí se eu quero derivar essa função g, pelas regras de derivação, a derivada de uma soma é o quê? A soma das derivadas. Então eu derivo essa e depois derivo essa. Entendeu? Ou seja, vou derivar essa em função de x, dessa primeira aqui. K é uma constante real, não esqueçam disso. Mais a derivada em relação a x dessa outra. Entendeu? Essa aqui você já sabe derivar. O que você tem que fazer primeiro? Inverter. Coloca o negativo aqui, para ficar do jeito lá do teorema. Tá? E essa daqui você também já sabe derivar. Isso aqui é uma composta. Essa daqui também é uma composta, tá? 2x aqui. Essa daqui também é uma composta. Entendeu? É só terminar. Vou deixar para vocês. Ok? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Só um respondeu. Só ele não está com dúvida. Alguma dúvida? Se tiver dúvida, diz agora, rapaz. Alguém não entendeu isso? Não entendeu, filha? Diga, filha. O que você quer que eu repita? Essa daqui? Foi rápido? Tá. Eu quero a derivada dessa função aqui, tá, filha? Tá? Então, observa que lá no teorema fundamental, a integral está assim, olha. Uma constante até x f de t dt. Essa é a função que está lá. Desse jeito, desse formato. Tudo bem? Aí aqui não está assim, olha. Aqui está 2x e x à quarta. Então tem que tentar colocar essa integral aqui, essa função, dessa forma. Uma constante até a variável x, entendeu? Aí o que eu fiz? De maneira esperta, eu quebrei essa integral em duas. Lembra, quando você tem assim, olha, você está integrando de a até b, é a mesma coisa que você integrar de a até um valor c, mais a integral desse c até o b. Lembra disso? Uma propriedade lá das integrais, né? É assim, olha, vou colocar bem aqui. Você integra de a até b, f de x dx, isso é o mesmo que você integrar de a até um c qualquer, nesse intervalo,
f de x dx, mais a integral de c até o b, f de x dx. Ok? É isso que eu estou fazendo. Aí eu peguei um valor qualquer aqui entre esses dois, que eu não sei qual. Peguei um genérico, um k aqui. Finge que isso aqui é um real, entendeu? Então eu estou integrando de 2x até esse k, mais desse k até x à quarta. Ok? Então, se eu quero derivar essa função, é o mesmo que eu derivar essa mais derivar essa. É isso que eu expressei aqui, ó. Derivada dessa mais a derivada dessa. Só que eu não terminei de fazer a conta eu estou deixando para vocês, entendeu? Aí tu tens que derivar essa agora, e depois derivar essa, e depois somar essas derivadas. Só que essa aqui tu já sabes derivar, porque nós fizemos esse outro exemplo aqui, olha. Lembra, quando está assim, olha, de x até 1, eu inverto, coloco um negativo. E aí o teorema fundamental do cálculo me garante que a derivada vai ser menos essa função de dentro, entendeu? O k? O k é um número real, entendeu? Uma constante. Não, porque quando você derivar, deixa eu fazer. Vai ficar assim, ó. Não vai precisar substituir, porque o teorema fundamental do cálculo diz que não precisa substituir. A derivada vai dar a própria função de dentro, entendeu? Só que nesse caso aqui, olha, ó, presta atenção. Eu vou derivar essa daqui, olha. Integral 2x a k cosseno t dt. Olha lá. Isso aqui, essa função, é o mesmo que integral de k até 2x cosseno t dt, só que negativa. Não é isso? Tá? Aí bora lá. Qual que é a derivada? Eu vou derivar isso aqui, olha, ou seja, vou derivar isso aqui. Qual que é a derivada dessa daqui? Menos. Qual que é a derivada? Se aqui fosse u, qual que é a derivada dessa função? Cosseno de u, né? Só que não é u, é 2x. Então fica cosseno de 2x. Só isso? Aí vezes, derivada do 2x é quanto? 2, pronto. Então essa é a primeira parte, entendeu? Aí a segunda parte é integral de k até x à quarta cosseno t dt. Tá? Aí eu quero derivar isso aqui, olha. Aí o teorema fundamental do cálculo me diz que a derivada de uma função desse jeito, se aqui fosse u, quanto seria? Cosseno u. Só que não é u, é x à quarta. Um cosseno de x à quarta. Aí vezes a derivada do x à quarta, que é 4x ao cubo. Logo, a derivada dessa função, que é a derivada dessa mais a derivada dessa, vai ser o quê? Vai ser menos 2 vezes o cosseno de 2x, mais 4x ao cubo vezes o cosseno de 4x, de x à quarta. Pronto. Entendeu? Ok? Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Não vou passar, tá? Bora passar. Essa daqui. Bora ver. Bora fazer de cabeça essa daqui, olha. Quanto que vai dar a derivada dessa função aqui? Dá parecido, né? Coloquei x à quarta. Tudo bem. Vai ser quanto? Secante de x à quarta vezes 4x ao cubo. Entendeu? Ok? Se isso aí, onde f é contínua, calcule f de 4. Legal. Bora ver. Se x vezes o seno de πx é igual a integral de 0 a x² f de t dt,
onde f é contínua, calcule o f de 4. Beleza, legal. Como é que faz essa? Alguma ideia? Primeiro, para você calcular o f de algum valor aí, você precisa ter uma expressão para a tua função f, pelo menos. Correto? Só que você tem aí, de imediato, você tem uma expressão para a função f? Não, a função f aparece aqui, olha, dentro dessa outra função aqui, que é uma integral. Entendeu? Eu não sei qual que é a cara, qual que é a expressão que me dá essa função f, entendeu? Mas tem como eu encontrar uma expressão para ela, não tem? Isso aqui não é uma integral dada por uma função? E o teorema fundamental do cálculo não me diz que quando eu derivo uma integral mais ou menos dessa daqui, eu obtenho a função f? Significa que se eu derivar isso aqui, eu devo obter alguma expressão envolvendo a função f. A função f deve aparecer, entendeu? Entendeu? Então bora fazer isso. Solução. Derivando em x, obtemos, o que a gente vai obter? Aí eu vou derivar essa igualdade aqui. Então eu tenho que derivar de um lado, igualar a derivada do outro. Fazer devagar. Derivada em relação a x, desse lado aqui, igual a derivada em relação a x desse outro lado. 0 a x² f de t dt. Tá? Aí, bora lá. Qual que é a derivada dessa daqui? Aí tem que usar a regra do produto, não é assim? Deriva a primeira dá quanto? 1 vezes a segunda, seno de πx. Mais a primeira vezes a derivada da segunda. Qual que é a derivada do seno de πx? Cosseno de πx. Só isso? Vezes π. Derivada de πx, que é o cara que está dentro, é π. Constante, tá? Igual. Aí agora sim a gente chega no que nós estamos estudando hoje. Qual que é a derivada dessa função? Qual que é a derivada de integral? Se aqui fosse só o x, seria quem? F de x, pelo teorema fundamental do cálculo. Seria o f de x. Mas não é x ao quadrado. Então coloco f de x ao quadrado. Vezes a derivada do x ao quadrado, que é 2x. Observa, eu ainda não obtive de fato uma expressão para a função f de x. Eu tenho uma expressão da f de x ao quadrado. Mas isso já me serve. Por quê? Porque como eu quero o f de 4, o f de 4, para eu encontrar ele, eu tenho que substituir o x por quanto? Por 2. Porque quando eu coloco 2 aqui, vai ficar 2 ao quadrado, 4, entendeu? Então, de maneira esperta. Se você coloca o 4, vai ficar 16, aqui não te serve. Tá? Então, f de 4 é quanto? Eu tenho que fazer x igual a 2. Tem que fazer x igual... Tá meio... Vocês podem confundir isso aqui, deixa eu colocar assim. Para encontrarmos o f de 4, basta fazer x igual a 2. Logo, aí vem para cá. Aí bora para cá. Aí quando o x é 2, fica fácil. Porque vai ficar, olha, vai ficar seno de π vezes 2, mais 2 vezes o cosseno de π vezes 2 vezes do π, esse π eu vou colocar bem aqui logo, 2π, igual ao f de 2 ao quadrado, vezes 2 vezes 2, entendeu? Substituindo 2 lá.
Então, quanto que é o seno de 2π? 0. Quanto que é o cosseno de 2π? 1. 2π vezes 1, 2π. F de 2 ao quadrado é o F de 4. E 2 vezes 2, 4, eu passo dividindo. Logo, F de 4 é igual a π sobre 2. Pronto. Ok? Beleza? Tá claro aí? Pai d'égua. Bora ver mais algumas coisas aqui. Tá, beleza. Então isso aí é funções dadas por uma integral, tá? Antes de eu entrar nisso aí, do valor médio, essa notação, essa indicação lá do teorema fundamental do cálculo, me permite indicar a primitiva de uma função através de uma integral, porque quando você deriva uma função daquele jeito, você obtém a função de dentro, entendeu? Então, a partir de agora, nós vamos indicar, colocar como observação, iremos indicar como primitiva de uma função f de uma função y igual a f de x, a função, essa daqui, a gente vai indicar assim, olha, a função não, vou colocar assim, iremos indicar como primitiva, função assim, olha. Tá? Eu vou indicar primitivas da função f dessa maneira. Ok? Tudo bem? Quando eu apresentar a integral de uma função sem os limites de integração, eu estou querendo te dizer que eu estou querendo que você calcule a primitiva dela. Entendeu? Tudo bem? Tá? Por exemplo, essa daqui, olha, exemplo, integral, vou colocar o símbolo por enquanto de integral, de seno de x sobre cosseno ao quadrado de x dx. Observa, eu não estou te dando os limites de integração, tá? Não estou te dando os limites de integração. Significa que eu só quero que você encontre a primitiva dessa função aqui, ó. Tudo bem? Então, todas as vezes que você se deparar com uma integral sem os limites de integração, significa que eu estou querendo que você tem que calcular apenas a primitiva dessa função aqui dentro, entendeu? Bora fazer essa daqui. Quanto que dá? Quem que é a primitiva dessa função? Hã? Hã? Secante? É secante. É secante, por quê? Porque eu posso colocar isso aqui assim, olha. Seno por cosseno vezes 1 sobre cosseno, não posso? Ou seja, isso aqui é seno por cosseno é tangente, 1 sobre cosseno é secante. E qual que é uma primitiva de secante vezes tangente ou tangente vezes secante? Secante. Por quê? Porque quando você deriva a secante, você obtém secante vezes tangente. Entendeu? Tá? Mas a ideia dessa observação é que quando você estiver diante de uma integral sem o limite de integração, significa que você tem que calcular a primitiva dela. Tá? Agora sim, vamos lá. Valor médio de uma função. A gente vai definir o valor médio de uma função dessa forma aí, olha. O valor médio de uma função f no
intervalo AB é dado por isso aí, olha. 1 sobre o comprimento do intervalo, 1 sobre B menos A, vezes a integral de A até B de f de x dx. Olha lá, você tem aqui uma função definida em intervalo. Tá? Você tem essa função aqui definida nesse intervalo. E é claro, para cada valor, para cada ponto no intervalo AB, você obtém um valor para a tua função, certo? O valor médio dessa função, nesse intervalo AB, o f médio, é dado pelo seguinte, olha, 1 sobre B menos A, que é o comprimento desse intervalo aqui, olha, o tamanho desse intervalo aqui é B menos A, tá? 1 sobre B menos A, vezes a integral de A até B da função f de x dx. Tudo bem? Ok? Esse é o valor médio, é a definição de valor médio de uma função. Você calcular o valor médio de uma função, você calcula o resultado dessa continha aqui. 1 sobre o comprimento do intervalo, vezes a integral da função nesse intervalo. Tá? Tudo bem? Isso aí? Tudo bem? Então, bora fazer uns exemplos aqui. Isso vai nos servir para a gente falar do teorema do valor médio para integrais, tá? Olha esse exemplo aí, ó. Encontre o valor médio da função 1 mais x² no intervalo de menos 1 até 2, tá? A função f de x igual a 1 mais x² no intervalo de menos 1 a 2. Exemplo. Eu quero o f médio. Aí facinho, né? Quem que vai ser o f médio? Pela definição que nós vimos anteriormente. Vai ser 1 sobre b, que é 2, menos o a, que é menos 1. Certo? Aqui, ó. 1 sobre b menos a, vezes essa integral, ou seja, vezes a integral de menos 1 a 2 de 1 mais x² dx. Pronto. É só fazer a conta agora. Aqui, olha, vai dar 1 sobre 3, 1/3, vezes... Aí, quem que é uma primitiva da função x, da função 1? X. E uma primitiva da x², x ao cubo, sobre 3. Aí eu tenho que calcular a variação dessa primitiva no intervalo de menos 1 a 2. Ou seja, o f médio vai ser 1/3 vezes... Aí no 2, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2 mais 2 ao cubo, 8/3. Menos. Aí no menos 1 aqui vai dar menos 1, com esse menos aqui vai ficar mais 1. Aí aqui vai dar menos 1 ao cubo, com o menos de novo vai dar mais 1 ao cubo sobre 3, então dá 1/3. Certo? Ou seja, isso aqui vai ficar 1/3 vezes 6 mais 8 mais 3 mais 1 sobre 3. Ou seja, 1/3 vezes 3, 4, 10, 18 sobre 3. Ou seja, 18 sobre 9, ou seja, dá 2. Então, f médio, o valor médio da tua função é 2. Entendeu? É só aplicação direta nessa expressão aí, tá? O valor médio de uma função é dado por isso. Eu quis o valor médio dessa função nesse intervalo, é só fazer a conta. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Aí eu vou já te dizer daqui a pouco o que significa geometricamente esse valor médio com o teorema do valor médio da função, tá? Daqui a pouquinho a gente fala sobre o que significa ele.
geometricamente. Olha essa outra aí, ó. Um probleminha, tá? O custo unitário C de x para produto de um certo artigo num período de 10 anos é dado por essa função aí, onde x é o tempo em meses. Determine o custo unitário médio durante o período. Então, eu estou te dando uma função que mede o custo para se produzir um artigo nesse período aí de 10 anos, onde esse x é o tempo em meses. E eu quero o custo médio nesse período. Tá? O custo médio nesse período. Então, deixa eu anotar aqui. Um período de quanto tempo? 10 anos, tá? Então, olha, C de x é igual a 25 menos 0,2x mais 0,5x ao quadrado mais 0,03 x ao cubo, onde x é o tempo em meses. Em meses. E essa função te dá o custo num período de 10 anos. Tá? Então eu quero o custo unitário médio. Custo unitário médio. Então, por esse problema a gente já dá para perceber que o valor médio de uma função, como eu falei, você tem essa função aqui, olha, definida nesse intervalo, significa que para cada valor no intervalo AB, eu obtenho, para cada ponto do intervalo AB, eu obtenho um valor correspondente da minha função. Pego um outro cara, tem um valor para minha função. Pego um outro cara, tem um valor para minha função, e assim por diante. Certo? A média desses valores é dado por isso. Ou seja, o valor médio da função nesse intervalo AB é dado dessa forma. Tá? E aí tem uma outra representação, tem uma representação, um conceito geométrico para essa questão do valor médio de uma função. A gente vai ver daqui a pouco com o teorema do valor médio, tá? Sim, mas aqui eu tenho a função que me dá o custo de produção de um certo artigo no período de 10 anos. O tempo é dado em meses e eu quero o custo médio. Ou seja, se eu quero o custo médio, eu quero o valor médio dessa função no período correspondente. Certo? O custo médio vai ser o valor médio da função no período correspondente, porque essa função é a função que me dá o custo nesse período. Agora, você só tem que tomar cuidado com o seguinte, olha, aqui o tempo é dado em meses, e aqui ele me deu o período em anos. Então tem que transformar para meses, esse período, né? Então, o meu x, ele varia de quanto a quanto, gente? De 0 até quanto? 120, né? 120 meses, porque 10 anos tem 120 meses. Pronto. Por que isso é importante? Porque eu preciso dos extremos, dos intervalos de integração lá na minha expressãozinha, entendeu? Então, o custo médio aqui, olha, vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 120 menos 0, que é B menos A, entendeu? Então, 120 menos 0, vezes a integral de 0 até 120 dessa função toda aí. 25 menos 0,2x mais 0,5x ao quadrado mais 0,03x ao cubo dx. Aí aqui vai dar 1 sobre 120, e aí eu vou deixar você fazer essa conta, que eu não vou fazer essa conta, tá? Só ver quanto é que dá. Isso vai dar 15.373. 15.373. Esse é o custo médio. Pronto. Não, substitui o menos 1. É porque no 2 dá 2 mais 2 ao cubo sobre 3. Aí vai ficar menos... No menos 1 vai ficar menos 1 terço. Só que com o outro menos fica positivo. Aqui?
Aqui? Não, ficaria assim, olha. 2 mais 2 ao cubo, 8 terços. Essa, menos essa outra aqui. No menos 1 vai dar menos 1 ao cubo sobre 3. Aí tem que fazer o jogo de sinal. Entendeu? Que isso aqui é o F de B, digamos, menos o F de A. Aí tem que ter o parêntese aqui. Então tem que fazer o jogo de sinal com esses dois. Entendeu? Aí fica menos 1. Aí menos 1 terço. Menos com menos fica mais 1. Menos com menos mais 1 terço. Entendeu? Beleza? Tá certo? Então tá beleza. Então, tá aqui, olha. Esse é o custo médio. Resolução desse problema, tá? Alguma dúvida aí, gente? Bom, então, não tem dúvida, deixa eu passar. Deixa eu passar isso aqui também. Vamos para o teorema do valor médio, tá? Olha o teorema do valor médio para integrais. Aproveitar esse desenho aqui. O teorema do valor médio para integrais me diz o seguinte, olha. Suponha que você tem uma função f contínua em um intervalo AB, tá? Tem uma função f contínua. Então existe um ponto nesse intervalo, tal que esse ponto é o ponto onde a tua função vai assumir o valor médio dela. Olha lá, existe um C no intervalo AB, tal que o valor da tua função nesse ponto C é igual ao valor médio dessa tua função. Ou seja, o f de C é 1 sobre B menos A vezes aquela integral. Então ele está me dizendo o seguinte, olha. Suponha que essa tua função y igual a f de x aqui seja contínua, bonitinha, nesse intervalo AB aqui. Tá? Então vai existir um cara aqui, olha, um ponto C, nesse intervalo, tal que nesse ponto C, a tua função assume o valor médio dela. A média dos valores dela. Isso que me diz o teorema do valor médio. Entendeu? Está me dizendo aqui que se f é contínua em AB, existe um C no intervalo AB, no interior do intervalo AB, tal que o valor da tua função nesse ponto C é o próprio valor médio dela. É isso que me diz o teorema do valor médio. Certo? Tudo bem? Então, se a tua função for contínua, bonitinha, vai ter um carinha nesse intervalo aqui, AB, um ponto C, tal que o valor da tua função nesse ponto vai ser o próprio valor médio da tua função, vai ser aquela integral. Agora, geometricamente, como é que a gente pode enxergar isso aí? Observa, eu posso reescrever essa expressão aí assim, olha. Posso reescrever aquela expressão assim, ó. F de C igual a 1 sobre B menos A vezes a integral de AB f de x dx. Aí eu vou pegar esse 1 sobre esse B menos A e passar multiplicando. Ficar assim, ó. F de C vezes B menos A igual a integral de A até B f de x dx. Se você olhar, se você entender isso aqui, você vai entender o significado geométrico do teorema do valor médio para integrais. Por quê? Porque o que é integral? O que é integral da função f de x dx no intervalo AB? Geometricamente, para a gente, o que é? É essa área aqui abaixo do gráfico. Não é isso? Agora, olha para cá. O que é f de C vezes B menos A? Primeiro, o que é B menos A? Geometricamente, é o tamanho
do intervalo, né? O comprimento, aquela base ali do intervalo. E f de c é o quê? Se eu elejo um czinho aqui, esse f de c, se eu olhar para o f de c e para esse comprimento do intervalo, eu posso formar aqui, olha, um retângulo. Não posso formar um retângulo? E esse produto f de c vezes b menos a, ele é o que em relação a esse retângulo? A área do retângulo. Ele é a área do retângulo. Entendeu? Então, o teorema do valor médio para integrais me diz o seguinte, olha, que a área daquele retângulo tem que ser igual à área abaixo do gráfico da função naquele intervalo. Entendeu? Ou seja, se eu calculo essa área aqui, olha, essa área aqui, ela tem que ser igual a essa área aqui, olha, abaixo do gráfico da função. Entendeu? Isso que me diz o teorema do valor médio de funções para integrais. Tá? É igual aqueles tem uns coisinhas assim, uns joguinhos que cheio de areia assim, né? Aí fica um negócio assim de areia, por exemplo, tem uma quantidade de areia aqui assim, olha. Né? Aí tu balança aquele negócio, aí quando tu balança aquele negócio, a areia ela preenche uma certa alturazinha aqui, não é? Sim ou não? O que a gente entende disso? A gente entende que essa quantidade de areia aqui, ó, depois que ela se estabiliza aqui linearmente ou horizontalmente, é igual a essa quantidade de areia que estava aqui, né? Isso é uma aplicaçãozinha do teorema do valor médio para integrais. Entendeu? Porque essa área aqui, olha, imagina que tem uma espessurazinha, né? Uma espessurazinha constante, isso aqui. Então, essa área aqui, olha, quando ficou horizontal, essa quantidade de areia, é igual a essa área aqui anteriormente, olha. Isso que me diz o teorema do valor médio para integrais. Entendeu? Então, se a tua função for contínua, existe um ponto no intervalo AB, onde você está trabalhando, tal que o valor da função nesse ponto é o próprio valor médio dela. Ou seja, a área do retângulo formado pela base e a altura da tua função, e a altura sendo o valor da tua função nesse ponto, é igual à integral da tua função nesse intervalo. Tá? Alguma dúvida aí? Então vamos ver mais uma aplicação aqui desse teorema do valor médio. Olha aí, olha. Use o TVM para integrais no intervalo de 1 mais x quadrado, na função, desculpa, 1 mais x quadrado, no intervalo de menos 1 a 2. Tá? Então, olha, a função é f de x igual a 1 mais x quadrado, no intervalo de menos 1 a 2. Aí eu quero usar o TVM. O que o TVM me diz? Pelo TVM, existe um carinha no intervalo de menos 1 a 2, tá o quê? Tá o quê? O quê? O f nesse carinha é igual a 1 sobre 2 menos o menos 1, vezes a integral de menos 1 a 2 de 1 mais x quadrado dx. Não é isso? O valor da função no ponto, do jeito que está lá, é igual a 1 sobre b menos a, intervalo b menos a, vezes essa integral. Agora, quanto que é o f de c? Aí eu pego o c e substituo na minha função, não é? Então fica 1 mais c ao quadrado. Esse resultado aqui a gente já fez ainda agora, não foi? Já fez ainda agora. Quanto deu isso aqui? Olha aí, vê quanto deu aí, que eu não lembro mais. Quanto? 2. Deu 2. Então, c ao quadrado vai ser 2 menos 1, que dá 1. Logo, c vai ser igual a mais ou menos 1. Pronto. Então, são desses pontos que a tua função assume um valor médio. Só que observa,
o ponto tem que ser interno ao intervalo, tá? O ponto aqui, olha, onde ela vai assumir o valor, tem que ser interno ao intervalo, certo? Então não pode ser o menos 1, porque o menos 1 é a extremidade do intervalo, então tem que ser no 1, tá? Então C aqui é igual a 1. Geometricamente, o que está acontecendo aí? Bora olhar aqui geometricamente. Geometricamente está acontecendo isso aqui, olha. Como que é o gráfico da função f de x igual a 1 mais x quadrado? Isso aqui é x quadrado deslocado uma unidade para cima, não é isso? Então fica assim, olha. Tá? Mais ou menos isso. Aí eu estou trabalhando no intervalo de menos 1 até 2. Menos 1 até 2. Então isso aqui não me interessa. Tudo bem? Intervalo de menos 1 a 2. Então o que o TVM me disse? Ele me disse que quando C é 1, bem aqui no 1, a função assume o valor médio dela. Quanto que vai ser o valor médio dela? Quanto que é o f de 1? 2, está aqui, ó, que a gente já encontrou. O resultado desse valor aqui, dessa integral, foi 2. Que é 2. Entendeu? Então, o 2 é o valor médio da minha função. Geometricamente, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo o seguinte, olha. Se eu passo um retângulo aqui, se eu olho para esse retângulo aqui, ó. Essa área aqui, desse retângulo, a área desse retângulo, é igual à área abaixo do gráfico da função, todinha. Entendeu? Ok? Só que eu tenho que tomar o ponto no interior. O teorema me diz que o ponto tem que ser interior ao intervalo, entendeu? Até porque não faria sentido na extremidade, entendeu? Não formaria um retângulozinho. Tá? Então tem que ser esse aqui. O menos 1 eu descartei, olha. Fiquei só com C igual a 1. Tá? Ok, gente? Alguma dúvida aí? Tá? Então isso que me diz, isso que nos diz o TVM para integrais. Belezinha? Bom, nós ainda temos tempo. Na aula passada, nós falamos, no final da aula passada, a respeito de área entre curvas, não foi? Nós falamos de área entre curvas, e aí nós terminamos aqui, olha. Acho que nós fizemos esse exemplo aqui, não foi? Fizemos esse exemplo, certo? Tá? Aí, aliás, nós fizemos esse aqui, não foi? Aí faltou esse que eu deixei para vocês, espero que já tenham feito. E aí faltou a gente falar dessa observaçãozinha aqui, que é a respeito de integrar em relação ao eixo Y e não em relação ao eixo X. Entendeu? Em alguns casos, vai ser mais fácil a gente integrar em relação ao eixo Y do que em relação ao eixo X. E a mesma coisa, olha, por quê? Porque lembra, qual que é a ideia, a definição de integral de uma função? Você olha para o intervalo, particiona ele em N pedaços, elege um carinho em cada intervalo, olha para o retângulozinho que vai ser gerado, para cada retângulozinho, passa o somatório das áreas desses retângulos, calcula o limite desse somatório, torce e o resultado vai ser a integral. Não é isso? E eu posso fazer isso também, se você tiver uma função assim, olha, uma curva assim, ó. Sei lá, imagina que você tem uma curva assim, ó. Você pode fazer isso em relação ao eixo Y. Se eu quiser calcular a área entre o gráfico dessa curva
e o eixo das ordenadas, o eixo y, eu posso fazer a mesma coisa. Olha, eu particiono o eixo y em n intervalos, formo os retângulozinhos aqui, olha. Só que eu vou fazer tudo em relação a y, entendeu? Formo os retângulozinhos aqui, olha. Somo as áreas desses retângulos, passo o limite, torço para que o limite exista e o resultado desse limite vai ser essa área aqui, que é uma espécie de integral também, só que em relação ao eixo y, entendeu? Então, na hora de você calcular, se você está trabalhando aqui ó, de A até B, na hora de você reescreve essa área assim, olha, integral de A a B, f de x dx, não é assim? Aí eu posso dizer assim, olha, aqui, olha, tem aqui de A até B, eu posso dizer que essa área é integral de A até B, f de y dy, em relação ao eixo y. Entendeu? Ok? Em alguns casos, é bem mais fácil a gente integrar, resolver os problemas integrando em relação a y do que em relação a x. E lá na lista de monitoria tem uma porrada de exercícios para vocês resolverem sobre isso, tá? Sexta-feira vocês vão resolver, eu vou tentar chegar lá sexta-feira com vocês. Não sei se eu vou conseguir, porque tem uma porrada de provas para eu corrigir também, entendeu? Estou corrigindo. Mas tem uma boa quantidade de questões lá integrando tanto em x quanto em y, calcular a área entre curvas e tudo mais. Tá? Olha essa daí, ó. Calcule a área da região limitada pelas curvas y ao quadrado igual a x. Observa, y ao quadrado igual a x não é uma curva muito conhecida pela gente, não é? Y ao quadrado igual a x. A gente conhece y igual a x ao quadrado. Né? Agora, y ao quadrado igual a x, não, igual a 2x, a gente não conhece muito bem, mas não é difícil, é bem facinho. E a curva y igual a x menos 4. Primeira coisa que a gente faz é o quê? Tentar esboçar no plano cartesiano, para a gente observar, né? Observar o comportamento, olha lá. Bora tentar esboçar aqui, ó. Essa aqui é fácil. Né? Y igual a x menos 4. Ela vai passar aqui no menos 4. E vai passar aqui no 4. Meio fora de escala, né? Aumentar aqui essa escala. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Menos 4 e 4. Ela faz isso aqui, ó. Mais ou menos reto, né? Melhorou um pouquinho. Belezinha? Essa daí é facinha da gente esboçar. Agora, essa aqui não é tão trivial, né? É y quadrado igual a 2x. Tá? Então, qual que vai ser a ideia? Alguém tem ideia de como a gente pode esboçar essa curva aqui? Tu pode fazer como se fosse... Tu pode trocar as variáveis e fazer assim, olha. Pensa na função x quadrado igual a 2y. Essa tu sabes esboçar? Diga assim. Sim. Como é que tu faz? Tu pega esse 2, passa dividindo, né? Então tu reescreve y igual a x ao quadrado sobre 2, não é isso? Tudo bem? Essa tu sabes esboçar, não sabe? Como é que fica ela? Ela fica assim, olha. Ela fica assim, ó. Não é? Só que não é x quadrado igual a 2y. É y quadrado igual a 2x. Então tu podes inverter esses eixos coordenados. Tu troca o x pelo y. Como eu fiz aqui, eu troquei o x pelo y. Agora tu troca o x pelo y. Como é que vai ficar o gráfico então? Vai ficar assim, olha. Tá meio fora de escala, mas tudo bem. Não, deixa eu diminuir aqui, senão vai ficar muito grande.
Pronto, assim, ó. Entendeu? Eu pensei como seria assim, depois troquei o eixo X pelo eixo Y, fiz assim. Pronto, ok? Tudo bem? Beleza. Aí o que eu vou fazer? Para eu calcular, qual que é a área que me interessa? É a área entre as duas curvas. Qual que é a área? Qual que é a região? Essa aqui, olha. Essa região. Tudo bem? Alguma dúvida? Aí como que eu calculo essa área aí? Via integral. Aí eu posso integrar em relação ao eixo Y. Daqui para cá, olha. Imagina que isso aqui, vira isso aqui assim para cima. Consegue visualizar isso para cima? Como era que tu faria se isso aqui tivesse para cima? Como era que tu farias para calcular essa área? Hein? Como era que você faria? Vou ver se dá para fazer bem aqui. Primeira coisa, você precisa saber quem são esses caras aqui, né? Esse e esse. Porque sem os limites de integração você não faz nada. Né? Tudo bem? Como é que você encontra esses caras? Hã? Como é que você encontra esses pontos de interseção dessas duas equações? Tu iguala as duas. Muito bem. Então fica, observa, o y não é x menos 4, olha, y é x menos 4, e eu sei que y ao quadrado é 2x, então no lugar desse y eu posso colocar o x menos 4, entendeu? Então fica assim, olha, x menos 4 ao quadrado igual a 2x, aí eu resolvo esse, aí fica x ao quadrado menos 8x mais 16 menos 2x igual a 0, x ao quadrado menos 10x mais 16 igual a 0. Quanto que vai dar os valores de x aqui? Quais são as raízes? Soma 10, produto 16, 2 e 8. Né? Então, bem aqui, olha, x é 8. Está fora de escala, mas tudo bem. E aqui o x é 2. Ok? Quanto que é o correspondente aqui em y? Quando x é 8, o y dá quanto? 4, né? Porque, olha, 8 menos 4 dá 4, o valor de y. E quando x é 2, o y dá quanto? Quanto? Menos 2, né? 2 menos 4, menos 2, o valor de y. Então, vou integrar em relação a y. Vou integrar daqui para cá. Quem que é a função maior do que a outra? Lembra para a gente calcular a integral, a área entre duas curvas? A gente integra no intervalo de f de x menos a g de x dx. Não é assim? E essa aqui é a função que está por cima e essa daqui é a função que está por baixo. Né? Uma é maior que a outra nesse intervalo. Em relação ao eixo y, quem que vai ser a primeira função que eu vou tomar? A parábola com concavidade voltada para a direita ou a reta? A reta é maior que a parábola, olhando daqui para cá, olha. Certo? Então como é que vai ficar? Só que eu vou integrar em relação a que variável? Y. Muito bem. Eu vou integrar em relação à variável y. Então essas expressões aqui, olha, y igual a x menos 4, y ao quadrado igual a 2x, eu preciso reescrevê-las em função de y. Como é que eu reescrevo essa em função de y? Y mais 4. Certo? E essa, como é que eu reescrevo em função de y? Y quadrado sobre 2. Então, qual que vai ser aquela área? A área vai ser o quê? Integral. Depois eu coloco o limite de integração. Mas qual que vai ser a primeira função? A de cima ou a de baixo? A de cima, que é a reta, que é maior que a parábola. Então, vai ficar y mais 4 menos y quadrado sobre 2. dx ou dy? dy. E quais os intervalos de integração agora? Olha para cá. Quais os intervalos de integração? De 2 a 8, correto?
Não, de menos 2 a 4. Estou integrando em relação a y. Então, tenho que olhar para esse intervalo aqui, ó. De menos 2 a 4. Entendeu? Então, aqui vai ser de menos 2 a 4, aí faz a conta. É normal agora, mesmo jeito. Primitiva de y quadrado sobre 2. Primitiva de 4, 4x, certo? 4y. Menos. Primitiva de y quadrado sobre 2, y ao cubo sobre 6. Né? Porque o 3 cai e simplifica. Aí eu calculo a variação dessa primitiva aqui, é de menos 2 até 4. Tá? Aí faz a conta normal. No 4, isso aqui vai dar 16 sobre 2, mais. No 4, isso aqui vai dar 16, menos. No 4 vai dar 16, 16 vezes 4, 64. Sobre 6. Aí é isso, menos no menos 2. No menos 2 aqui vai ficar positivo, vai ficar 4 sobre 2. Aí aqui vai dar negativo, vai ficar menos 8. E aqui vai ficar menos ao cubo, fica menos, com esse menos fica mais 2 ao cubo, 8 sextos. Né? 16 por 2 aqui dá 8. 8 mais 16, 24. Que dá menos 2. Com esse, aqui vai dar 2, menos 8 dá menos 6. Com esse menos daqui fica mais 6. Que dá menos 64 por 6. Menos 8 por 6. Isso aqui vai dar 30. Que dá 64, menos 8 dá menos 72. 72 por 6 dá 12. Então aqui dá menos 12. 30 menos 12, 18. Pronto. Então a área dessa região aqui é 18. Se eu não tiver errado, conta. Ok? Mas eu acho que não errei não. Alguma dúvida aí? Então você pode integrar em relação à variável y, em relação ao eixo y. Entendeu? Você tem que expressar as tuas equações em função de y, observar os intervalos de integração e olhar quem está por cima, digamos, a grosso modo, né? Olhar quem é maior do que quem está por cima e quem está por baixo. Fazer a diferença entre elas. Entendeu? Alguma dúvida? Essa aqui é a região, olha, bonitinha, do jeito que está. Tá? Entenderam isso aí? Deixa eu olhar aqui se tem mais outra. Essa daqui não vai dar tempo de eu fazer tudo, mas eu vou colocar só o início para vocês, olha lá. Só o início. Aí o resto é com vocês. Calcule a área limitada pela curva y menos 2 ao quadrado igual a x menos 1. Pela tangente a essa curva, tangente a ela, tangente à curva, no ponto de ordenada 3. Ele só me deu a ordenada, ele não me deu a abscissa. Tá? E o que mais? E pelo eixo x. Então, primeira coisa, eu tenho que saber quem que é essa tangente. A equação dessa reta tangente a essa curva. E isso aqui é um problema que vocês sabem fazer, estava até na prova. Né? Para você calcular a equação da reta tangente a essa curva em um certo ponto, que eu não sei aqui quanto que é, esse aqui é o x0, digamos, esse aqui é o y0, o que você faz? Deriva ela, deriva implicitamente. Né? Qual que é a derivada desse lado aqui implicitamente, em relação a x?
2 vezes y menos 2. Só isso? Não, aí vezes a função que está dentro. Qual que é a derivada de y? É y'. Menos a derivada de 2, que é 0. Então fica assim. Igual. Qual que é a derivada de x? É 1. Menos a derivada de 1, que é 0. Então tá aí, derivada implícita. Tá? Aí agora eu vou substituir o quê? Como é que eu encontro o x0? Eu substituo o y0 aqui na equação. Certo? Vou substituir o y0 aqui na equação para eu descobrir quem que é o x0. Depois que eu descobrir quem é o x0, eu substituo aqui na equação implícita para descobrir o quê? Coeficiente angular. Certo? Então bora descobrir quem que é o x0. Substituo aqui rapidinho. Vai ficar 3 menos 2 ao quadrado igual a igual a x menos 1. 3 menos 2 dá 1 ao quadrado dá 1. 1 passa para cá, x é igual a 2. Vou colocar x0 aqui. x0 é igual a 2. Então aqui é 2, olha. Uma vez encontrado o x0, eu venho aqui e substituo. Só que nem precisa do x, né? Agora que eu vi. Não, mas eu vou precisar do x0 de qualquer forma, para a reta tangente, né? Aí eu substituo agora o x0 e y0, que é o ponto 2 e 3. Substituindo, vai ficar como? 2 vezes o y, que é 3 menos 2, vezes o y' igual a 1. Então o y' aqui vai ser igual a meio. Que dá 1, 1 vezes 2, 2, passa dividindo. Esse camarada é o que pra gente? O coeficiente angular da reta tangente nesse ponto. Então, para eu descobrir a reta tangente, y menos y0 igual a mx menos x0. Né? Vai ficar y menos o y0, que é 3. Coeficiente angular é meio. X menos o x0, que aí a gente precisa dele agora, que deu 2, né? Então, y vai ser x sobre 2. Aqui vai dar menos 1. Meio vezes 2 dá menos 1. Menos 1 mais 3 dá 2. Pronto. Está aqui a reta. Então, essa é a reta tangente no ponto 2 e 3. Ok? Tudo bem? Aí agora você precisa fazer o quê para encontrar a região? Porque eu quero a região entre essa curva e a reta tangente dela e o eixo x. Olha, observa. Quando você desenvolver esse quadrado aqui, vai aparecer y ao quadrado, que é uma espécie de parábola. Só que como o quadrado está no y, a concavidade dela não vai ser voltada para cima e nem para baixo. Vai ser ou para a direita ou para a esquerda. Na verdade, vai ser para a direita. Porque vai ser positivo esse coeficiente líder aqui. Entendeu? Então vai ser uma espécie de parábola mais ou menos desse jeito aqui, olha. Aí a reta tangente você já tem. Vai precisar só do quê? Do quê? Dos limites de integração e depois integra em relação ao eixo y. Ok? Vai ficar como dever de casa para vocês, tá? Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Bom, então, até... Hoje é quarta, né? Até segunda, tá?